Ele tinha tudo, mas jantava sozinho. Até a garçonete dizer isso. E não era uma metáfora, era literal. Todas as noites, o mesmo restaurante sofisticado, a mesma mesa no canto, o mesmo silêncio pesado. Um homem que podia comprar prédios inteiros, mas não conseguia comprar alguém que quisesse sentar ali por vontade própria. O nome dele era Eduardo Valença, CEO de um conglomerado que aparecia nas capas de revistas, nos rankings de mais poderosos do país, nos sorrisos forçados de quem queria algo dele. Mas nunca nos álbuns de família, nunca nas fotos espontâneas, nunca em uma mesa compartilhada à noite. Naquele restaurante, Eduardo não era o bilionário, era apenas o senhor da mesa 7. Sempre sozinho, sempre impecável, sempre distante. O garçom-chefe já sabia. Vinho tinto seco, prato principal sem entrada, sobremesa apenas se estivesse muito cansado. E ele quase sempre estava. O silêncio ao redor dele não era confortável, era denso. Um silêncio que gritava abandono, escolhas erradas, perdas não resolvidas. Enquanto casais riam, brindavam e se tocavam distraidamente, Eduardo observava como quem assiste a um filme do qual foi excluído. Ele não se sentia triste, pelo menos era o que repetia para si mesmo. Sentia algo pior, vazio, um vazio que nenhuma conquista tinha conseguido preencher. Naquela noite, algo estava diferente. O restaurante estava mais cheio do que o normal. Risadas altas, taças se chocando, vida em movimento. Eduardo sentiu uma pontada de irritação. Pediu o vinho antes mesmo de abrir o cardápio, como se quisesse acelerar o fim daquele ritual solitário. Foi então que ela apareceu, a nova garçonete. Não tinha o sorriso ensaiado dos outros, nem o olhar submisso de quem precisa agradar clientes ricos. Tinha algo estranho nos olhos, uma mistura de atenção verdadeira com um cansaço antigo. Seu crachá dizia Clara. Ela se aproximou da mesa 7 com um bloco simples na mão. Boa noite. A voz era firme, mas suave. Eduardo mal levantou os olhos. O de sempre, respondeu automático. Clara anotou, mas não saiu. Houve um pequeno silêncio, um silêncio diferente, incômodo. O senhor vai querer entrada hoje? Ela perguntou. Eduardo suspirou impaciente. Não. Ela assentiu, mas ainda não se afastou. Eduardo finalmente levantou o olhar, preparado para impor distância, e por um segundo se desconcertou. Clara não o olhava como os outros. Não havia admiração, nem medo, nem interesse calculado. Ela o olhava como se o visse. Posso fazer uma pergunta? Ela disse. Eduardo franziu a testa. Garçonetes normalmente não fazem perguntas pessoais. Eu sei, respondeu Clara sem se desculpar. Por isso perguntei se posso. Algo naquela honestidade crua o desarmou. Seja rápida. Clara respirou fundo. O senhor sempre janta sozinho? A pergunta caiu como um golpe inesperado. Eduardo sentiu o orgulho ferido se contrair no peito. Isso é da sua conta? Ela não recuou. Trabalho aqui há 3 meses. Já vi homens poderosos, barulhentos, arrogantes, rodeados de gente. O senhor é o único que vem sempre e nunca traz ninguém. Eduardo fechou o cardápio devagar. Está julgando? Não, ela disse firme. Estou observando. Por um instante, Eduardo pensou em chamar o gerente, em exigir outra garçonete, em usar o poder que todos esperavam que ele usasse. Mas algo o impediu. Talvez fosse o fato de ninguém nunca ter tido coragem de dizer aquilo na cara dele. Traga o vinho, ele disse seco. Clara assentiu e finalmente se afastou. Mas a pergunta ficou. Sempre janta sozinho? Eduardo tentou ignorar. Mas o silêncio daquela noite parecia ainda mais alto. O vinho chegou, o prato chegou, mas o gosto estava estranho, amargo demais, ou talvez fosse apenas ele. Enquanto isso, Clara observava de longe, não com curiosidade profissional, com algo mais profundo, algo que ela mesma não entendia.
Se essa história já começou a te prender, aproveita agora para se inscrever no canal. Essas histórias só continuam existindo porque pessoas como você decidem ficar até o final. Quando Clara voltou para perguntar sobre a sobremesa, Eduardo estava olhando para o nada. Não, ele respondeu antes mesmo da pergunta. Ela recolheu o prato vazio, mas antes de sair, hesitou. Sabe, começou em voz baixa, às vezes, estar sozinho não é escolha, é consequência. Eduardo levantou o olhar num reflexo. O que você disse? Clara o encarou, o coração acelerado. Era ali que tudo mudaria. Mas ela ainda não tinha dito as palavras. Ainda não. Clara percebeu que havia cruzado uma linha invisível. O tipo de linha que separa o profissional do pessoal, o seguro do perigoso. Ainda assim, não recuou. Desculpe, disse ela, mas sem arrependimento na voz. Eu não devia ter falado isso. Eduardo a observava em silêncio, não com raiva, com algo que ele não sentia havia anos. Curiosidade misturada com desconforto. Aquela garçonete não o tratava como um intocável. Tratava como um homem. Consequência de quê? Ele perguntou por fim. Clara engoliu em seco. Pensou em mentir. Pensou em sair. Mas algo naquele olhar cansado a fez responder com verdade. De escolhas que a gente faz achando que são temporárias. E quando percebe, viraram permanentes. Eduardo sentiu como se alguém tivesse aberto uma gaveta trancada dentro dele. Uma gaveta que ele evitava tocar. Você não me conhece, disse. Não, Clara concordou, mas conheço solidão. A palavra ficou suspensa no ar entre os dois. Pesada. Proibida. Eduardo desviou o olhar, como se tivesse sido exposto demais. Traga a conta, disse. Clara assentiu e se afastou, sentindo o coração bater rápido demais para alguém que apenas servia mesas. Enquanto caminhava até o caixa, tentou entender por que aquele homem a afetava. Ela lidava com clientes ricos todos os dias, alguns gentis, outros cruéis. Eduardo não era nenhum dos dois. Era ausente, como alguém que desistiu de ser visto. Quando ela voltou com a conta, Eduardo já estava de pé. Boa noite, disse ele, frio, colocando o cartão sobre a mesa. Clara pegou o cartão. As mãos dela tremeram levemente. Não de medo, de intuição. Algo lhe dizia que aquela não seria a última conversa. Boa noite, senhor, respondeu. Eduardo saiu do restaurante com passos firmes, mas por dentro estava em caos. Entrou no carro, fechou a porta e só então permitiu que o silêncio o engolisse. Um silêncio diferente, não o habitual. Um silêncio que ecoava palavras que ele não queria ouvir. Consequência. Ele ligou o motor, mas não saiu. Ficou ali, encarando o reflexo no vidro escuro. O homem que o mundo via era imbatível. O homem ali dentro estava cansado. Aquela noite trouxe lembranças que ele mantinha enterradas. O primeiro amor abandonado por uma reunião importante, o casamento que virou contrato e terminou em silêncio, o filho que crescera longe, transformado em visitas rápidas e culpa mal resolvida. Eduardo sempre acreditou que estava sacrificando o presente por um futuro melhor. Só não percebeu quando o futuro chegou vazio. Nos dias seguintes, ele tentou mudar a rotina, jantou em casa, pediu comida por aplicativo, tentou ignorar o restaurante, mas algo o puxava de volta. Não era a comida, era a pergunta. Sempre janta sozinho. Na quinta-feira, ele voltou. Mesa 7, a mesma. Dessa vez, Clara o viu assim que ele entrou. O estômago dela se contraiu. Parte dela torcia para não ser escalada naquela mesa. Outra parte queria. O gerente a chamou com um gesto discreto. Mesa 7 é sua hoje. Clara respirou fundo e foi. Boa noite, disse com o mesmo tom firme. Eduardo levantou os olhos. Algo mudou. Ele parecia menos blindado, menos distante. Boa noite, respondeu.
Ela anotou o pedido, o de sempre, mas antes de sair ele falou: aquilo que você disse... Hesitou. Não foi educado. Clara sentiu o impacto, mas manteve a postura. Eu sei, mas foi honesto. Ela assentiu. Honestidade costuma custar caro. Então por que você paga esse preço? Ele perguntou. Clara segurou o bloco com mais força. Porque mentir custa mais. Houve um silêncio tenso. Um silêncio que não afastava, aproximava. Eduardo percebeu olhares ao redor. Um homem poderoso conversando demais com uma garçonete simples. Aquilo quebrava uma regra social não escrita. Você sempre fala o que pensa? Ele perguntou. De só quando acho que alguém precisa ouvir, respondeu. Eduardo sorriu de canto, um sorriso raro, quase imperceptível. E o que acha que eu preciso ouvir? Clara sentiu o medo surgir. Medo de perder o emprego. Medo de ultrapassar limites. Medo de tocar em algo que não poderia controlar. Ela se inclinou levemente e disse em voz baixa as palavras que começariam a mudar tudo. Que ninguém chega tão alto sem deixar alguém para trás. Eduardo sentiu o golpe. Direto. Preciso. Se você já percebeu que essa história não é só sobre riqueza, mas sobre perdas silenciosas, comenta de onde você está assistindo. A gente lê cada comentário e isso nos ajuda a trazer histórias ainda mais profundas. Eduardo não respondeu. Apenas ficou ali, encarando Clara como se ela tivesse acabado de revelar algo que ele sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. Eduardo ficou em silêncio por tempo demais. Clara começou a se arrepender. Pensou que talvez tivesse ido longe demais, que aquela franqueza custaria seu emprego. Mas então ele respirou fundo, como quem aceita uma verdade incômoda. Você fala como alguém que também deixou coisas para trás, ele disse. Clara sentiu o coração apertar. Não esperava aquilo. Eu deixei, respondeu. Mas não por escolha. Eduardo a observou com mais atenção. Pela primeira vez não via apenas uma garçonete, via uma história escondida atrás daquele uniforme simples. O que você deixou? Perguntou. Clara hesitou. Olhou ao redor. O restaurante seguia vivo, alheio àquele momento. Decidiu medir as palavras. Um futuro que eu achava que era certo. Eduardo assentiu lentamente. Às vezes o futuro certo cobra um preço alto demais, disse. Eles se encararam por um instante longo demais para dois estranhos de mundos tão diferentes. Clara foi salva pelo som de um copo sendo colocado sobre a mesa por outro garçom. O movimento a puxou de volta à realidade. Preciso voltar ao trabalho, ela disse. Claro, respondeu Eduardo. Mas quando ela se afastou, algo já havia sido criado ali, um fio invisível, frágil, perigoso. Naquela noite, Eduardo não conseguiu terminar o jantar. Pagou a conta e saiu mais cedo. No carro, sentiu algo que não sentia havia anos, vontade de ligar para alguém. Percorreu a agenda do telefone, nomes de contatos importantes, advogados, diretores, nenhum nome que pudesse simplesmente ouvir sua voz. Ele desligou o celular com raiva de si mesmo. Em casa, caminhou pelos corredores amplos e silenciosos, um apartamento luxuoso demais para um homem só. Parou diante de uma foto antiga, esquecida numa estante. Ele mais jovem, um sorriso verdadeiro, uma mulher ao seu lado, o filho pequeno nos braços. Eduardo virou a foto para baixo. No dia seguinte, algo impensável aconteceu. Eduardo chegou ao restaurante mais cedo do que de costume. Ainda não era horário de pico. Escolheu a mesa 7, como sempre. Quando Clara o viu entrar, arregalou levemente os olhos. Não era o horário dele. Boa tarde, disse ela, se aproximando. Boa tarde, respondeu Eduardo. Hoje eu não quero o de sempre. Clara levantou a sobrancelha. Isso é uma novidade.
Quero algo diferente, ele continuou. O que você recomenda? Ela sorriu surpresa, um sorriso pequeno, mas sincero. Confia em mim? A pergunta soou mais profunda do que deveria. Eduardo hesitou por um segundo e assentiu. Confio. Clara anotou o pedido sem dizer nada. Quando voltou com o prato, Eduardo percebeu que não era o mais caro do cardápio, não era o mais sofisticado, mas tinha algo de familiar. Minha mãe fazia isso quando eu era criança, Clara explicou. Nos dias em que não tínhamos muito, mas queríamos fingir que estava tudo bem. Eduardo sentiu o peito apertar. Você sente falta dela? Perguntou. Clara congelou por um instante. Ela morreu há 5 anos. O silêncio caiu pesado entre os dois. Sinto muito, disse Eduardo sem formalidade. Obrigada. Ele provou o prato. Pela primeira vez em muito tempo não estava apenas comendo, estava sentindo. É bom, ele disse. De verdade. Fico feliz. Eduardo apoiou os talheres e olhou para ela. Você já pensou em sair daqui? Clara respirou fundo. Todos os dias. Então por que fica? Ela o encarou. Havia dor ali. E orgulho. Porque alguém precisa pagar as contas. E porque sonhos não alimentam ninguém quando se está sozinho. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. Soavam duras demais para alguém tão jovem. Palavras de quem amadureceu cedo. Você não deveria carregar tudo sozinha, ele disse, quase sem perceber. Clara sorriu, triste. Todo mundo carrega algo sozinho, Eduardo. Ela disse o nome dele, sem título, sem distância. Eduardo sentiu um choque. Ninguém naquele restaurante o chamava assim. Como sabe meu nome? Perguntou. Seu cartão está sempre visível quando o senhor paga. Ela respondeu. E eu presto atenção. Algo mudou ali. Um limite foi ultrapassado. Nos dias seguintes, Eduardo começou a aparecer com mais frequência. Às vezes só para um café, às vezes para jantar, sempre na mesa 7, sempre esperando que Clara estivesse de turno. As conversas continuaram, sempre breves, sempre cuidadosas, mas cada uma deixava algo exposto, um medo, uma lembrança, um arrependimento. Eles nunca falaram de sentimentos, não ainda, mas o restaurante inteiro começou a perceber. Os olhares, os cochichos. Um homem que poderia ter qualquer pessoa, escolhendo a atenção de quem não tinha nada a oferecer, além de verdade. E isso incomodava, principalmente quem vivia de aparências. Se essa história está te fazendo sentir algo que você não esperava, aproveita para se inscrever no canal agora. Ainda há coisas que você não imagina vindo pela frente. Eduardo ainda não sabia, mas aquela aproximação discreta estava prestes a cobrar um preço alto. E a próxima vez que Clara falasse algo, não seria apenas incômodo, seria irreversível. O primeiro sinal de que algo estava errado veio nos olhares. Clara começou a perceber que sempre que se aproximava da mesa 7, o clima ao redor mudava. Colegas cochichavam, o gerente observava mais do que devia, clientes elegantes lançavam olhares longos, carregados de julgamento. Uma garçonete simples conversando demais com um homem poderoso não passava despercebido. Cuidado, sussurrou uma colega certa noite. Esse tipo de cliente não gosta de envolvimento. Clara fingiu não ouvir, mas ouviu. Eduardo também percebeu. Em uma das noites, enquanto Clara se afastava da mesa, ele notou o gerente chamando-a de lado. O rosto dela ficou sério, profissional demais. Quando voltou, o brilho nos olhos tinha diminuído. Aconteceu alguma coisa? Eduardo perguntou. Não. Clara respondeu rápido demais. Só trabalho. Ele não insistiu, mas sentiu a culpa se instalar. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu o peso do próprio nome. Onde ele entrava, regras mudavam. Pessoas se curvavam, outras eram punidas. Naquela noite, Eduardo fez algo que nunca fazia. Posso falar com você depois do seu turno? Perguntou em tom baixo,
Clara travou. Isso não é uma boa ideia. Não quero nada impróprio, ele respondeu. Só conversar, em público, se preferir. Ela hesitou. O medo era real. Perder aquele emprego significava muito mais do que orgulho ferido. Vou pensar, disse. O turno terminou. O restaurante esvaziou. Clara saiu pelos fundos, ajeitando o casaco simples. Eduardo esperava do outro lado da rua, encostado no carro. Não como o bilionário que sempre foi, mas como um homem inseguro. Você veio, ele disse surpreso. Só alguns minutos, ela respondeu. Caminharam sem rumo definido. A cidade seguia viva ao redor, indiferente àquele contraste improvável. Um homem acostumado a decidir o destino de empresas inteiras. Uma mulher contando moedas no fim do mês. Eu percebi que você anda sendo observada, Eduardo disse, e isso é culpa minha. Não, Clara respondeu. É culpa do mundo. Ele não gosta quando as coisas saem do lugar. Eduardo assentiu. Se eu estiver causando problemas... Está, ela interrompeu. Mas não por existir, por ser quem é. Ele parou de andar. Quem eu sou? Clara o encarou. Alguém que nunca aprendeu a ser só uma pessoa. A frase doeu mais do que qualquer ataque direto. Eu não pedi para nascer assim, Eduardo disse, com orgulho ferido. Eu sei, Clara respondeu, mas todo privilégio vem com cegueira e toda escassez vem com lucidez. Eduardo sentiu o peso da verdade. Nunca alguém havia falado assim com ele sem pedir nada em troca. Você acha que eu não enxergo nada? Ele perguntou. Acho que você começou a enxergar agora. O silêncio se instalou. Um silêncio perigoso, próximo demais daquilo que ambos tentavam evitar. Eu gosto de conversar com você, Eduardo disse por fim. E isso me assusta. Clara respirou fundo. A mim também. Eles pararam diante de uma pequena praça iluminada. Pessoas comuns passavam, casais, crianças, vida simples. O problema, Clara continuou, é que você pode ir embora quando quiser. Eu não. Eduardo sentiu a injustiça daquela verdade. E se eu não quiser ir embora? Ele perguntou. Clara o encarou alarmada. Então alguém vai se machucar. Antes que ele pudesse responder, o celular de Eduardo vibrou. Uma mensagem curta, fria, direta. Precisamos conversar. É urgente. Era do filho dele. Eduardo sentiu o chão se mover sob os pés. Eu preciso ir, disse com a voz tensa. Claro. Clara respondeu aliviada e decepcionada ao mesmo tempo. Eles se despediram sem tocar um no outro, sem promessas, sem certezas. Naquela noite, Eduardo não voltou para casa. Dirigiu por horas. Pensava em Clara. Pensava no filho. Pensava em tudo o que havia negligenciado. Enquanto isso, Clara chegou ao pequeno apartamento, sentou-se na cama e chorou em silêncio. Não por amor, por medo. Medo de repetir uma história em que sempre perdia. No dia seguinte, Eduardo não apareceu no restaurante. Nem no outro. Nem no outro. O vazio que ele deixou foi maior do que Clara esperava. E o silêncio. Mais barulhento do que nunca. Se você já sentiu que certas conexões chegam para bagunçar tudo, comenta de onde você está assistindo. Histórias assim continuam porque alguém do outro lado se reconhece nelas. Clara ainda não sabia, mas a ausência de Eduardo não era abandono. Era preparação, e quando ele voltasse, nada seria como antes. A ausência de Eduardo começou a doer como uma ferida que ninguém via. Clara continuou indo ao restaurante todos os dias. O uniforme impecável, o sorriso controlado. Mas a mesa 7 parecia maior, mais vazia, como se ocupasse espaço demais sem ninguém ali. Toda vez que a porta se abria, algo dentro dela esperava, e toda vez, nada. No terceiro dia, o gerente a chamou na sala dos fundos.
Você criou expectativas onde não devia, disse ele sem rodeios. Clientes como aquele não voltam, e quando voltam, não é por você. Clara sentiu a humilhação subir pelo peito, quente. Eu nunca pedi nada, respondeu. Não importa, ele retrucou. Aqui aparência é tudo, e você passou dos limites. Ela saiu da sala com o orgulho ferido e o emprego por um fio. Pela primeira vez, considerou pedir demissão, não por Eduardo, por si mesma. Enquanto isso, Eduardo enfrentava um jantar muito diferente. O filho, Lucas, estava sentado à frente dele em um restaurante discreto. Não havia luxo, não havia bajulação, apenas distância acumulada em anos de silêncio. Você demorou, Lucas disse. Eu vim, Eduardo respondeu. Isso já é alguma coisa. Lucas riu sem humor. Sempre foi assim. Você aparece quando decide que é conveniente. Eduardo sentiu a culpa a apertar. O que você queria me dizer? Perguntou. Lucas respirou fundo. Eu vou me mudar do país. O impacto foi imediato. Por quê? Porque eu cansei de esperar. Lucas respondeu. Esperei você ir à minha formatura. Esperei você ligar. Esperei você perguntar se eu estava bem. Cada palavra era uma cobrança atrasada. Eu trabalhei para te dar tudo, Eduardo disse, defensivo. Você trabalhou para fugir, Lucas retrucou. E conseguiu. O silêncio que se seguiu foi devastador. Eu não quero repetir sua história, Lucas continuou. Não quero acordar um dia com tudo. E ninguém. As palavras atravessaram Eduardo como uma lâmina. Eram exatamente as palavras que ele vinha tentando ignorar. Ainda dá tempo, Eduardo disse, quase implorando. Para você, talvez, Lucas respondeu. Para mim, não sei. Lucas se levantou, deixando a conta sobre a mesa. Eu só te chamei porque achei justo avisar, não por esperança. Eduardo ficou sozinho, outra vez, mas dessa vez não por escolha. Naquela noite ele entendeu algo que nunca havia admitido. O problema não era a falta de amor ao redor, era a incapacidade dele de permanecer. E foi então que ele pensou em Clara, não como distração, mas como espelho. Ela tinha pouco, mas permanecia. Ele tinha tudo e sempre ia embora. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão que assustou até a si mesmo. Ligou para o conselho da empresa. Vou me afastar por tempo indeterminado, disse sem explicações longas. Houve silêncio do outro lado. Isso não é prudente, disseram. É necessário, respondeu. Eduardo voltou ao restaurante naquela noite. Clara estava servindo outra mesa quando o viu entrar. O coração dela quase parou. A bandeja tremeu em suas mãos, mas ela se recompôs. Não correu até ele, não sorriu, não demonstrou nada. Eduardo sentou-se na mesa 7. Esperou. Quando Clara se aproximou, o rosto dela estava fechado. Boa noite, ela disse profissional. O de sempre? Não, Eduardo respondeu. Hoje eu vim pedir desculpas. Ela congelou. Pelo quê? Perguntou fria. Por desaparecer, ele disse, e por achar que podia entrar na sua vida sem consequências. Clara sentiu o nó se formar na garganta. Você não me deve nada, ela respondeu. Devo sim, Eduardo insistiu. Devo respeito, ela respirou fundo. Respeito teria sido não confundir minha rotina com sua crise existencial. A frase foi dura. Necessária. Você está certa, Eduardo disse. E mesmo assim, eu precisava voltar, não para jantar, para ficar. Clara o encarou surpresa. Ficar custa caro, ela disse. Eu sei, respondeu. E dessa vez, estou disposto a pagar o preço que não se mede em dinheiro. O silêncio entre eles foi intenso, carregado de risco, de desejo contido, de medo. Clara finalmente falou. Então comece entendendo uma coisa. Eu não sou sua salvação. Eduardo assentiu. Eu sei. Você é o aviso. Naquele instante, Clara percebeu que algo havia mudado. Não no mundo, nele.
Mas o que nenhum dos dois sabia era que alguém observava aquela cena, alguém para quem aquela mudança seria inaceitável, e a próxima palavra dita naquela mesa não traria aproximação, traria ruptura. O aviso veio na forma de um toque seco no ombro de Clara. "Podemos conversar?" disse o gerente, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eduardo percebeu na hora. O clima mudou. O ar ficou pesado demais para ignorar. "Ela está trabalhando", Eduardo disse num tom controlado. "Justamente por isso", respondeu o gerente. "É rápido." Clara sentiu o estômago afundar. Seguiu o gerente até perto do caixa. As palavras vieram baixas, afiadas, impossíveis de não ferir. "Esse cliente está criando problemas", ele disse. "E você está no centro deles. Hoje foi a última vez." "Está me demitindo?" Clara perguntou, com a voz firme por fora e quebrada por dentro. "Estou te poupando de algo pior", respondeu ele. "Pessoas como ele não ficam, mas deixam rastros, e alguém sempre paga a conta." Clara voltou para a mesa com passos lentos. Eduardo percebeu o rosto pálido, o olhar diferente. "O que houve?" ele perguntou. Ela respirou fundo. Não queria chorar ali. Não queria parecer fraca, mas também não queria mentir. "Eu perdi meu emprego", disse. A frase caiu como um impacto surdo. "Por minha causa?" Eduardo perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Clara assentiu. O silêncio que se seguiu foi brutal. O tipo de silêncio que exige decisão. Eduardo se levantou lentamente. O restaurante inteiro pareceu prender a respiração. "Onde está o gerente?" ele perguntou. "Não!" Clara disse rápido, segurando o braço dele. "Não faça isso." "Ele não pode." "Pode!" ela interrompeu. "É assim que o mundo funciona. Sempre foi." Eduardo sentiu algo quebrar dentro dele. Não era raiva, era vergonha. Pela primeira vez, seu poder não salvava, só machucava. Ele voltou a se sentar. "Me desculpa", disse com a voz baixa. "Eu prometi ficar e causei isso." Clara o encarou por alguns segundos. Então disse, finalmente, as palavras que mudaram tudo. As palavras simples, cruas, irreversíveis. "Eduardo, você não janta sozinho porque não tem ninguém. Você janta sozinho porque sempre escolhe a mesa onde ninguém pode te alcançar." Ele sentiu o impacto físico da verdade, como se o ar tivesse sido arrancado do peito. "Enquanto você se esconder atrás do que conquistou, vai continuar vazio", ela continuou. "Pessoas não se sentam à sua mesa porque você nunca puxa a cadeira." Eduardo não conseguiu responder. Os olhos arderam, não de orgulho ferido, de reconhecimento. "Eu não queria te ferir", Clara disse agora mais suave. "Eu só queria que você parasse de fugir." Ela colocou o avental sobre a mesa. "Essa foi a última coisa que eu tinha para te servir." Clara se afastou sem olhar para trás. Eduardo ficou ali, sozinho, pela última vez. Mas agora entendia por quê. Naquela noite, ele não foi para casa. Foi até o apartamento de Clara. Não para implorar, não para comprar nada. Apenas para bater a porta. Ela abriu surpresa. "Eu não vim pedir que você volte", ele disse, "nem que fique comigo." "Então por que veio?" ela perguntou. Eduardo respirou fundo. "Porque você estava certa. E eu não quero mais jantar sozinho por medo." Clara o observou em silêncio. "Amanhã", ele continuou, "vou vender minha participação majoritária na empresa. Vou reparar o que causei hoje. Não por você, por mim." "Isso não muda o que aconteceu", ela disse. "Eu sei", respondeu, "mas muda o que eu faço a partir de agora." Houve um longo silêncio. "Eu não prometo nada", Clara disse por fim. "Nem presença, nem amor." Eduardo assentiu.
Eu prometo aprender a puxar a cadeira. Meses depois, Eduardo não era mais o homem das capas. Trabalhava menos, escutava mais. Reaprendeu a ligar para o filho, a esperar respostas, a sentar em mesas simples. Clara abriu um pequeno café, sozinha, por escolha. E algumas noites, quando o lugar fechava, Eduardo aparecia. Não como o homem que tinha tudo, mas como alguém disposto a dividir a mesa. Porque no fim ele entendeu, ter tudo nunca foi o problema. O problema sempre foi não saber com quem sentar. Essa história acabou, mas a próxima que está surgindo na sua tela agora revela algo ainda mais emocionante e ninguém fica de fora. Continue essa jornada, assista e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma boa história.